Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa de Jesus. A gente sabe que desde o momento em que a gente entra, a gente começa a sentir a diferença. Ainda vivemos no mundo de provas e expiações, em transição. Lá fora realmente é muito complicado. Os problemas, a energia. Por isso que é sempre importante a gente reservar um dia, pelo menos, da semana, para que a gente vá à casa espírita, para que a gente tenha essa troca de fluido, essa troca de energia, para que a gente possa ser abençoado com palavras que elevem o nosso pensamento, para que a gente mude a nossa postura, para que a gente transforme a nossa visão do mundo, para que a gente relembre também os compromissos assumidos, porque todos nós aqui, sem exceção, estamos aqui matriculados nessa escola que é o planeta Terra para melhorar, para poder retornar à pátria espiritual muito melhores do que quando aqui chegamos. E isso só se faz através do estudo, do esforço árduo de cada um. Claro que a gente pode contar com a misericórdia divina que coloca não só ao nosso lado, não só encarnados, como também desencarnados. Cada um de nós conta com um mentor espiritual, esse amigo que é mais adiantado que nós, que abraçou a nossa causa, quando nós estávamos lá no planejamento reencarnatório. Esse espírito abraçou a nossa causa e se comprometeu a nos auxiliar nessa jornada. Ele está sempre a um pensamento de distância. Quando a gente está naquele momento de introspecção, quando a gente está se sentindo um pouco perdido, talvez com uma incerteza diante de uma decisão a ser tomada, basta que através da oração elevemos o pensamento, peçamos o auxílio, e certamente que nenhuma das nossas preces fica sem atendimento, sem acolhimento de alguém lá de cima, um espírito de luz. Não nos esqueçamos que, por mais difícil que seja aqui o planeta Terra, que muitas vezes tenhamos que trilhar o caminho da escuridão, a prece é o que nos aproxima dos espíritos de luz que vêm ao nosso auxílio. Eu quero aqui agradecer a todos pela presença, agradecer pelas contribuições que cada um de vocês dá à Casa Espírita. Essa contribuição ela vem sempre através de uma doação, seja de um alimento, seja de uma contribuição mensal, seja da presença de vocês levarem as palavras e os ensinamentos aqui compartilhados, levarem aos nossos irmãos, para que essa luz que aqui é acesa, quando se fala do Evangelho de Jesus, fique sobre o móvel, que seja exposto às outras pessoas, que a gente não guarde só para nós. Então agradeço a todos pela presença e as contribuições e convido aqui para que a gente feche os olhos, para que a gente faça a nossa oração. Então, neste momento, aqui com o pensamento elevado, pensando em Jesus, na figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sentindo a energia desta casa maravilhosa, emanada pelos nossos irmãos, pelos mentores desta casa, que nos abraçam, que nos acolhem. E vamos aproveitar este momento para agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai amado, agradecer pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui recebendo tantas oportunidades de crescimento, de entendimento, de colocar em prova os conhecimentos adquiridos, de auxiliar os nossos irmãos na sua jornada e agradecer pelo auxílio que recebemos também. Vamos agradecer também a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, agradecer pelos exemplos e pelos ensinamentos que ele nos deixou, esses ensinamentos que norteiam a nossa jornada, que nos auxiliam nos momentos difíceis de indecisão, esses ensinamentos que nos ajudam a burilar o nosso espírito, a purificar a nossa essência. Agradecer aos mentores desta casa que desde muito cedo estão prepararam esse ambiente para nos receber.
Cada uma dessas cadeiras já estava aqui preparada para receber cada um de nós, encarnados e desencarnados. E vamos ainda pedindo pelo nosso planeta, pedindo pelo nosso país, rogando a espiritualidade que envolva e ilumine cada um dos nossos irmãos, daqueles que no momento detêm o poder, os governantes, para que eles possam sempre pensar com o coração, agindo com a caridade, auxiliando aqueles que mais precisam, aproveitando este momento em que estão em evidência com a oportunidade da transformação de uma nação, de uma sociedade, possam todos eles lembrar do Cristo e da sua luta para que todos nós pudéssemos ser mais benevolentes e caridosos. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos ainda pedindo a espiritualidade que envolva o palestrante desta noite, o nosso irmão Paulo, para que ele consiga aqui passar tudo o que ele se preparou para passar para nós, com muito amor e com muito carinho. E assim, nesta noite tranquila, de paz, vamos iniciar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. A gente, quando está desanimado, fala boa noite, ninguém responde. Boa noite. Tá vendo? Muda tudo, né? Sempre depende da gente. Em tudo, impressionante. Quando está ruim, a gente pode se melhorar. Não se esqueçam disso. Sejamos todos bem-vindos, como disse o amigo Diego, para mais uma noite de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Certa ocasião, Jesus fez um discurso para a população, para os judeus da época, e eles estavam nas proximidades do Mar da Galileia. E era um local afastado, deserto, poucos recursos, e a hora foi passando. Chegou um momento que Jesus percebe que era hora de alimentação, de alimentar-se, mas não tinha recurso por perto. Então é onde acontece a primeira multiplicação de pães e peixes registrada por Jesus. Vocês conhecem a passagem, né? Muito bem, que bom que vocês conhecem. O que acontece, gente, em termos práticos? Quando a gente fala dos seguidores de Jesus, muitos têm a ideia equivocada de que apenas os 12 discípulos acompanhavam Jesus. Mas uma multidão imensa acompanhava. Alguns acompanhavam por causa de seus ensinamentos, por causa da mensagem que Jesus trazia, e isso tocava-lhes o coração. Outros o acompanhavam por causa das curas, dos benefícios, dos chamados milagres que Jesus realizava, por causa das dores, dos sofrimentos. Porém, a partir do primeiro fenômeno da multiplicação de pães e peixes, a multidão aumentou, porque muitos eram carentes de alimentação, necessitavam de alimento e não tinham. Então, na esperança de ser alimentado, eles também seguiam. Jesus, percebendo isso, ele faz um outro discurso, onde ele diz: eu sou o pão da vida. No discurso do pão da vida, ele fala sobre a importância do alimento material, e ele se apresenta como pão da vida eterna,
sendo o alimento espiritual, seus ensinamentos servindo como alimento espiritual para todos nós. E mais adiante, ele diz no mesmo discurso, a gente encontra isso no Evangelho de João, capítulo 6. Ele diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Isso causa muita comoção. Jesus falava de uma forma simbólica, alegórica, mas muitos interpretaram na época literalmente, ou seja, palavra por palavra. Inclusive, ainda hoje, nos dias de hoje, nós temos várias pessoas que, quando leem um texto evangélico, não fazem uma interpretação do espírito da letra, interpretam exclusivamente o que está escrito, a forma escrita. Mas essa é uma forma alegórica. Isso escandalizou o povo na época. Comer da sua carne, beber do seu sangue. Que coisa louca é essa? Coisa muito estranha. Porém, a gente vai adiante, vai conhecendo os textos evangélicos e a gente vê que na noite da última reunião de Jesus com seus discípulos, ele parte o pão e diz: isto é meu corpo. Ele toma o cálice de vinho e diz: esse é meu sangue. Ele está simbolizando o pão como alimento material, mas o corpo do Cristo como seu alimento espiritual. O vinho, representando o sangue, é o sangue a figura que nos mantém vivos. Enquanto há circulação de sangue, o ser está vivo. Era assim que era interpretado. Muitos ainda interpretam assim. Por quê? Porque é sinônimo que Jesus quis dizer com isso, que é preciso fazer esse sangue circular, ou seja, colocarmos em prática, em ação, os ensinamentos de Jesus, para que nós nos mantenhamos vivos, espiritualmente vivos. Porque se ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna, o Espiritismo nos fala que somos imortais. Se somos imortais, não vamos morrer. Então, como é que fica isso? Todos temos uma vida imortal, mas o ensinamento do Cristo é figurado. Ele está dizendo: quem não fizer uso de meus ensinamentos, quem não colocar em prática aquilo que é necessário para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente evolua espiritualmente, não terá uma vida plena de realizações espirituais. E esse é o objetivo para o qual fomos criados. Atingirmos uma condição de elevação espiritual que nos permita viver plenamente, sem dificuldades, sem doenças, sem essas situações inerentes ao planeta que habitamos hoje. Um mundo de provas e de expiações. O que isso nos traz para hoje? Conhecer o Evangelho de Jesus, interpretar os ensinamentos do Cristo, muito bom. Agora, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Nós precisamos entender e colocar em prática o que ele quis nos dizer, porque senão a gente fica no mesmo lugar. Vocês concordam com isso? Muito bem. Nós tivemos no início do mês de junho, no dia 4, para ser mais preciso, a celebração do Corpus Christi. Só para que eu tenha uma ideia, aqui dessa assistência, quantos dos espíritas presentes tiveram a sua iniciação religiosa através da Igreja Católica? Vocês percebem? Percebem como isso é importante? As religiões não foram feitas para se distanciarem umas das outras. Elas precisam estar agrupadas, receptivas, acolhedoras umas com as outras. Porque somos nós. Nós viemos dessas origens. Então não há discórdia de forma alguma. A celebração de Corpus Christi vem
da menção que Jesus faz na última ceia, quando ele diz: este é o meu corpo. Corpus Christi é uma expressão em latim que significa corpo de Cristo. E para a religião católica, isso é extremamente importante, porque é a celebração da presença viva e real do Cristo na Eucaristia. Eucaristia é a última ceia, a comunhão de Jesus com seus discípulos. Então, o feriado, a celebração do Corpus Christi, acontece todo ano numa quinta-feira. Vamos ver quem fez catecismo aqui, hein, Diego? Quantos dias depois do domingo de Páscoa? Eu vou dar uma dica para vocês. Começa com C e termina com senta. Quantos dias? 60 dias após o domingo de Páscoa. Cai numa quinta-feira, que é celebrado o Corpus Christi. Olha que coisa importante. Eles reservam um dia para celebrar. Vocês já viram? Aqui tem o costume de pintar as ruas, enfeitar as ruas com palha, com coisas coloridas, tal. Isso é para simbolizar o caminho para receber Jesus. É uma celebração extremamente importante para a religião católica, porque é a oportunidade de fortalecer a fé dos fiéis, renovar os votos para com os ensinamentos do Cristo, receber a presença viva e real do Cristo. Por isso que o padre, quando celebra a missa, há um momento em que é homenageado a hóstia e o vinho, representando o corpo de Cristo. Receber o corpo de Cristo é fazer com que Jesus faça parte da sua vida. Extremamente importante. Nós espíritas, evidentemente, não estamos com nenhum objetivo de discutir ou debater dogmas ou rituais de qualquer que seja a religião. Nós entendemos a presença de Jesus como uma presença moral, independente do aspecto físico. É a presença moral do Cristo na nossa vida. É a presença real de seus ensinamentos e exemplos para nos motivarmos a ser melhores. A comunhão com Jesus, para nós espíritas, não está vinculada a uma prática ritualística ou dogmática. Vamos lembrar as palavras de Jesus. No Evangelho de Mateus nós encontramos: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei com vocês. Então a gente percebe na nossa interpretação que para desfrutarmos dessa comunhão com o Cristo, nós precisamos estar sintonizados, ou melhor, numa sintonia espiritual mais elevada. Reunirmos em nome do Cristo é evidentemente nos reunirmos com o propósito de realizarmos algo que ele realizou, de seguirmos o que ele nos deixou, de conhecermos o seu exemplo e colocarmos em prática aquilo que ele fez e ensinou. Não é assim? Então, não há nenhum tipo de comparação de que isso pode, isso não pode, isso é, isso não é, absolutamente. São questões de interpretação. Como nós vemos Jesus? Quem é Jesus para nós? Jesus é aquele ser criado na divindade, diferente de nós, que somos criados simples e ignorantes para ir crescendo aos poucos, conforme a doutrina espírita nos ensina. Jesus já foi criado perfeito? Não. O Espiritismo não tem essa visão. O Espiritismo vê Jesus como um espírito igual a nós, criado simples e ignorante.
num determinado momento, num determinado tempo, e ele aproveitou muito bem a trajetória dele, tornando-se o Espírito que é. Santificando-se, na expressão mais nobre da palavra. Para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo, quando veio à Terra para nos ensinar, somente com esse propósito, veio nos resgatar, veio nos salvar, por isso o Messias Salvador, quando ele precisa entender depois o que é salvação, viu, gente? Vamos lá, a gente chega lá. Quando Jesus veio, ele já era o Cristo. Por quê? Há 4 bilhões e meio de anos atrás, a ciência diz que a Terra foi formada. A ciência que fala isso, não é o Espiritismo. Que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Mas as obras espíritas apontam Jesus como o co-criador do planeta. Foi convidado por Deus para ser o co-criador do planeta. Então a ideia de existir o planeta Terra passou pelas mãos caridosas de Jesus há 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos atrás ele já era o Cristo. Já pertencia à escala crística. Essa é a luz que nos guia. Mas ele é o único Filho de Deus, como alguns conceitos apresentam, é o Filho unigênito. São formas de expressão, gente. A gente precisa entender o que isso significa. Se Jesus é o único Filho de Deus, nós somos o quê? Enteados? Filho adotivo? Filho bastardo? A gente precisa entender isso. Jesus não é aquele ser distante e milagroso que só é lembrado em datas especiais ou em situações especiais, quando a gente está no sufoco e lembra dele. É esse Jesus que a gente vê? É esse Jesus que o espírita vê? Não. Jesus está sempre presente. Essa comunhão com o Cristo, ela acontece o tempo todo só dependendo de nós. Porque Jesus é inspirador. Ele é constante na nossa vida, desde que nós permitamos. Desde que a gente abra um espaço. Quando Kardec pergunta aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, qual é o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu para servir de modelo para a humanidade? A resposta dos espíritos superiores é Jesus. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo. Qual é a função de um guia? Qual é o papel de um guia? Primeiro, o guia, ele conhece o caminho. Porque se a gente confiar num guia que não sabe para onde está indo, o que acontece conosco? Não é? Então, ele é o mestre porque ele já sabia de tudo. Cada passo que a gente precisa dar na escala evolutiva, ele já conhecia. Por isso é o nosso guia. Mas o guia, ele orienta, ele conduz, ele mostra o caminho, ele não pega no colo e carrega. O guia não põe nas costas e carrega. E isso é importante que a gente não se esqueça. Nós temos a nossa responsabilidade de viver a nossa vida, fazendo nossas escolhas. Escolhas estas orientadas por esse guia. Escolhas das quais não venhamos a nos arrepender futuramente, como já fizemos escolhas equivocadas no passado. Por isso ele é o nosso guia, é aquele que nos mostra o caminho. E esse caminho foi todo apresentado através da sua vivência, através do seu evangelho de amor e de luz. Jesus é o nosso modelo. E o que é um modelo na nossa vida?
Salvo engano, um modelo é algo a ser copiado, não é? É o modelo. Eu estou vendo aqui na assistência que muitos talvez nem conheçam isso, ou já viram, não estão com cara que usaram isso não, os rapazes aqui. Mas houve uma época, não tão distante da humanidade, na década de 70 e 80 por aí, que os homens usavam umas calças chamadas calças boca de sino. Quem nunca usou isso já viu pelo menos figura disso, né? Desenhos e tal. Oh, coisa feia, gente. Não é não? Hoje, olhando para isso com os olhos de hoje, alguns mandavam alargar a boca da calça, porque ela não tinha sido fabricada originalmente com a boca larga, então ficava aquele negócio. Mandava colocar até um pano de outra cor, de outra estampa, que é para mostrar que tinha, que estava grande. A gente parecia funcionário da prefeitura, andava varrendo todas as ruas por onde a gente passava, porque aquelas calças iam catando tudo que era lixo do caminho. Mas era o modelo, era a moda. Mas não era só os rapazes que passavam por esses ridículos, não. As meninas também usavam um produto no cabelo, que primeiro ela desfiava o cabelo para cima, depois aplicava um spray, que ficava parecendo um cotonete gigante. Uma coisa descomunal. A gente olhava e pensava, se a mulher tiver um cérebro desse tamanho, nós estamos perdidos. Porque é muita coisa. Era o laque. Era o laque. Tá vendo como o povo lembra? Esse spray chamava-se laque. Mas era feio? Era errado? Era moda. Era moda. Eram modelos que nós seguíamos. Então façam-se a seguinte pergunta. Se nós tivermos a coragem de usar e seguir esses modelos, que hoje a gente classifica como inadequado ou ridículo, por que a gente não tem a coragem de assumir um modelo do Cristo e seguir os seus passos, os seus ensinamentos, a sua conduta? Copiar o seu jeitão, até o jeito de andar de Jesus. Por que a gente não tem essa coragem? No passado tivemos coragem. Se hoje nós temos coragem de seguir influenciadores, coaches e outros que se auto-intitulam mestres e orientadores, e quando a gente vai ver, não passa de sempre uma autopromoção pessoal de um produto que eles não têm. Eles não são aquilo tudo de alegria, de sucesso que promovem. Mas a gente fica esperançoso, inspirado, querendo seguir. Às vezes seguindo. Por que a gente não assume a coragem que temos dentro de cada um de nós e adotamos o modelo de Jesus a ser seguido? Porque ele é o nosso modelo. Ele é o nosso guia. Então, se Jesus teve um início como o nosso e conseguiu, nós também podemos conseguir, devemos conseguir. O nosso destino é evoluir. Para isso nós estamos aqui. Por isso é que ele nos traz os seus ensinamentos e o modelo que devemos seguir. Esse é o Jesus que nós enxergamos. Então, para estarmos com ele, para estarmos em comunhão com esse Jesus, o que nós precisamos fazer é priorizar algumas atitudes nossas. Atitude com a paciência, da prática da paciência. Aliás, paciência, gente, é a ciência da paz. Simples assim. Muita gente acha que paz é ausência de dificuldade, ausência de problema. Vocês já devem ter ouvido ou até falado a seguinte frase: não me traga problemas hoje, porque hoje eu quero ficar em paz. Não vem tirar a minha paz trazendo problema para mim.
Por que Jesus diz: eu vos dou a minha paz? Jesus era um homem que vivia em paz? Ele era perseguido, ele era agredido, ele era mal falado, ofendido. Que paz é essa que Jesus nos dá, que Jesus nos oferece? A paz não é ausência de problema. A paz é sabermos superar os problemas com sabedoria, equilíbrio, tranquilidade, inteligência. Conhecendo o que precisa ser conhecido. Porque o que nos tira a paz são comentários que nos atingem. Somos nós que valorizamos os comentários que nos atingem. Se a gente não valorizar isso, não vai atingir. Então, se buscamos estar em comunhão com o Cristo, a gente precisa praticar a paciência, praticar a tolerância, praticar a caridade, caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que nós dividimos ou destinamos coisas materiais para quem não tem. Mas muita gente confunde caridade com descarte. Vocês já ouviram falar em sapato jacaré? Não é feito de couro de jacaré. É aquele que quando você anda ele vai abrindo a sola desse jeito. Assim, parece que vai morder o pé de quem está na frente. Esses a gente doa. Não, isso é descarte. Manda arrumar e doa. Essa é a caridade material que a gente precisa. Nós precisamos da caridade alheia, portanto precisamos ser caridosos. Mas tem a caridade moral, que não custa um centavo. E é difícil de fazer, porque exige de nós nosso tempo, nossa paciência, nosso ombro, nosso ouvido, nosso conselho, nossa prece, nossa oração por alguém que precisa. É isso que nós precisamos praticar e priorizar na nossa vida, para que estejamos sempre em comunhão com Cristo, independente da presença viva e real física. Jesus está vivo, presente, constante e atuante em nossa vida pela prática dos seus ensinamentos. Cabe a nós colocarmos em prática a sua vivência. Quando nós nos alimentamos do pão material, nós estamos alimentando o nosso corpo. Mas quando fazemos uso do alimento espiritual que Jesus se mencionou, nós estamos alimentando nossa alma, o nosso ser vivente, a essência do que somos, a continuidade do que seremos. Por isso a gente não pode abrir mão desse alimento espiritual que Jesus nos oferece. Então, para que estejamos o tempo todo ao lado do Cristo, seja através do seu pensamento, da sua influência, da sua vibração, através do trabalho de seus incontáveis trabalhadores espirituais, seus prepostos, espalhados por todo o globo, por toda a humanidade, esperando uma oportunidade para nos auxiliar, e a gente não permite, de tão fechado que estamos na nossa materialidade, de tão preocupados que estamos com o nosso material. Eu conversava há pouco com o Diego. Existem tantos modelos hoje, eu vou citar apenas um deles. Os modelos que atualmente as academias mostram como o padrão de beleza. Tem tanta gente buscando esse padrão físico de aparência, esquecendo-se que isso é matéria, isso fica aqui. A gente ainda é muito materializado, valoriza demais as coisas materiais. Aí nessas horas tem gente que pensa assim, eu não ligo para essas coisas materiais, não.
Liga sim, liga. Alguns em maior ou menor escala, mas liga. Vocês querem ver? Quem costuma fazer orações de vez em quando para agradecer a Deus? Alguém de vocês faz? Todo dia. Olha que beleza. Tem bastante coisa para agradecer, mas é assim mesmo que tem que ser, todo dia. O que a gente agradece nas orações? Vou dar um exemplo para vocês. Senhor, agradeço demais a presença daquele marido roncador do meu lado. Ou homem difícil de conviver, mas ele me ensina paciência, tolerância, amor ao próximo. É isso que a gente agradece, né? Não. A gente agradece assim, Senhor, obrigado pela casa que nós temos, é material. Obrigado pelo emprego que nós temos, é material. Obrigado pelo alimento que sustenta a nossa família, é material. Obrigado porque a minha filha passou na faculdade, é material. Veja o quanto ainda somos materializados e nem percebemos. O quanto ainda estamos presos à matéria. Olhando para a matéria como se fosse a essência da vida, e não é. Então, quando nós nos afastamos disso e buscamos a mensagem do Cristo para a vida espiritual, porque as promessas de Jesus não é para resolver problema de ordem física. Jesus curava com um propósito. Com um propósito, mostrar ao povo que ele era o enviado de Deus para essa missão, e também porque esses casos já haviam sido planejados para que servissem de exemplo para todos. Mas Jesus não tem a função de resolver nossos problemas materiais. Jesus não veio nos salvar das complicações materiais, até porque somos nós que causamos. A mensagem de Jesus, ela vai de encontro à nossa espiritualidade. Jesus é o médico de almas, não o médico de corpos. Então a gente não pode perder isso de vista. Enquanto nós estivermos afastados desse Jesus, enquanto nós estivermos focados na materialidade, nós não estamos em comunhão com Cristo. Nós não estamos recebendo Jesus em nossa vida. Não estamos permitindo que Jesus faça parte de nossa vida. Não estamos nos permitindo sentir a presença viva e real do Cristo em nós. Essa é a reflexão que eu espero que vocês não durmam essa noite pensando nela. Essa noite não, essa semana. Vocês vão passar a semana acordado pensando nisso. Tá bem? Que Jesus nos abençoe a todos. Tenhamos todos uma boa semana. Obrigado. Então eu convido a todos nós que nós fechemos os olhos e por alguns instantes que a gente vá absorvendo todos os ensinamentos que o nosso amigo Paulo trouxe. Vamos, além do agradecimento material que ele mencionou, que conseguimos fazer com tanta facilidade, que além desses a gente também agradeça. Então vamos agradecendo pelos ensinamentos que recebemos aqui. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui vivos, juntos. Tendo a oportunidade de, a partir desses ensinamentos, desenvolver cada dia mais um pouco no nosso caminho evolutivo. Vamos agradecendo a sustentação espiritual dos mentores dessa casa. Vamos lembrando que esses amigos espirituais, sempre que podem, eles nos trazem o seguinte recado: que eles estão sempre prontos a nos ajudar. Então, façamos uso desses amigos, o melhor uso.
Vamos agradecendo ao nosso mentor, esse anjo de guarda que nos ajudou, nos incentivou a estarmos aqui hoje. E vamos buscando elevar ainda mais os nossos pensamentos, treinando essa elevação por vibração, que é assim que nós vamos acessando esses espíritos. E vamos buscar a figura de Maria, Mãe amorosa. Vamos nos deixando envolver por uma vibração de colo de mãe, de repouso. E com os pensamentos em Maria, nós vamos até Jesus, trazendo esse espírito como o irmão mais velho, não tão distante de nós, que apesar de uma evolução tão distante, ele está sempre pronto a nos conduzir. Então, que a gente sinta Jesus, sinta a sua proteção, seus cuidados, seus ensinamentos, e que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. E assim, com toda a companhia desses espíritos maravilhosos, nós vamos pensar em Deus agora. E vamos agradecer pelas múltiplas oportunidades que Ele nos dá. E assim, em sinal de louvor e agradecimento, nós vamos todos juntos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E que nós possamos todos aguardar o nosso passe, para que a gente possa receber tudo que viemos buscar aqui em silêncio e em meditação. Graças a Deus.